Olá, estudante, tudo bem? Sou o professor Luiz Fernando, seu professor de História. Seja bem-vindo ao nosso canal História para Vencer. Aqui você encontra aulas de História para o teu vestibular. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar civilização do Oriente, a Índia Antiga. Pessoal, a Índia Antiga. Você já ouviu falar sobre esse país em algum momento na atualidade? Seja em formação jornalística, seja em filmes ou em novelas? Bom, eu tenho uma situação aqui para falar para vocês. A Índia, por exemplo, ela superou em número de habitantes no seu território. Hoje, a Índia tem uma população em torno de 1.417 milhões de habitantes nesse país. Ou seja, a Índia já ultrapassou a China. E também a Índia faz parte de um grupo de cooperação chamado BRICS. E quais são os países que formam o BRICS, pessoal? Ora, nós temos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Nesse momento em que você está assistindo essa aula, outros países estão debatendo para ver se eles vão ingressar a esse grupo de cooperação. Beleza? Então, a gente vai estudar na aula de hoje sobre a história da Índia Antiga. Vamos entender como é a história e a cultura de nossos parceiros desse grupo de cooperação chamado BRICS. Beleza? Então, olha só o que nós temos aqui para você nesta tela. Observe primeiro o mapa. Olha só, o Vale do Rio Hindu, a civilização arapense, olha só, por volta do terceiro milênio antes de Cristo, 2500 antes de Cristo. Nós temos aqui uma cidade chamada Harappa ou Harappa, certo? Você tem as outras cidades que estão às margens do rio Hindu, beleza? Às margens do rio Hindu. E olha só onde se localiza o famoso rio Ganges, ok? Olha só o famoso rio Ganges, onde ele está. Ele está localizado na porção leste do território indiano. E veja que a Índia, hoje, ela está separada, olha só, do que já foi um território que formava a Grande Índia, né? O Paquistão. Lá por volta de 1947, rolou o quê? A separação desses dois países após a independência da Índia em relação à Inglaterra. Mas vamos parar de falar de uma Índia contemporânea. Vamos lá para a antiguidade. Presta atenção aqui no nosso esquema. Assim como o rio Nilo foi, segundo o grego Heródoto, uma dádiva para o Antigo Egito, os rios Hindu e Ganges, ou Indo, como você queira falar, foram uma dádiva para a Índia. Olha só a importância desses rios, o Indo ou Hindu, certo? E o Ganges foram importantes para o desenvolvimento da cultura indiana. Foi às margens desses rios que a agricultura se desenvolveu no assim chamado subcontinente indiano. Entre o terceiro e o segundo milênios antes de Cristo, a agricultura se desenvolveu no Vale do Rio Indo, utilizando-se canais de irrigação para o cultivo de algodão, cevada, trigo, melão e damasco. Então, observem que a base econômica do povo indiano era a agricultura. Seguindo, olha só, a gente sempre, quando identificamos os povos antigos, principalmente nós que moramos nessa possessão ocidental, tá? E fomos colonizados pelos europeus, nós ainda temos uma visão sobre outras culturas, principalmente do Oriente Próximo, principalmente do Extremo Oriente, numa visão mais eurocêntrica, né? Então, alguns aspectos culturais de outros povos
não ocidentais, não cristãos, por exemplo, a gente tem um certo preconceito, né, pessoal? Então, a gente tem que combater esse preconceito. E aqui nós temos, né, nessa tela, uma situação de que ocorre quando a gente chama Índia, tá? Ora, de onde veio essa palavra? Porque ainda nos dias de hoje nos referimos aos indianos, aos moradores do subcontinente desta forma, desta maneira. Qual a origem da palavra? Existe uma Índia ou várias Índias? Bom, pessoal, a coisa a gente tem que falar para vocês. Muito do que a gente soube da cultura indiana ao longo da história do Brasil, após a independência do Brasil, certo? Até mesmo depois da Constituição de 1988, as informações que a gente tinha era na perspectiva eurocêntrica. E agora, nos dias de hoje, a historiografia brasileira, por exemplo, ela tem total condições de entender, de estudar as fontes históricas, certo? Dos próprios indianos para a gente formar a nossa ideia, tá? Para a gente entender melhor, na verdade, a cultura indiana, beleza? Sem uma perspectiva eurocêntrica. Então, por várias vezes, os indianos entraram em contato com os europeus, mas é a partir do século XV, século XVI, que os portugueses eles entram em contato, eles chegam, ocupam parte do litoral indiano para forçar os rajais indianos a fazerem contatos comerciais com os portugueses, e os portugueses eles fizeram, né, desenvolveram certas denominações genéricas sobre o povo indiano, ou seja, sempre havia um ar de generalização, certo? Não havia preocupação do português em identificar, entender, certo, sobre as culturas dos povos indianos. E assim foi também lá no século XIX, quando os ingleses, que já haviam chegado lá na Índia por volta do século XVII e tal, e mais os ingleses, eles vão, né, formar uma colônia, uma nova colônia na Índia, principalmente a partir do século XIX. Então, os ingleses também eles generalizam, né, o povo indiano, certo? Então, há uma perspectiva da história e da cultura indiana de maneira genérica, certo? Então, é isso que a gente vai entender agora. Observe aqui na tela. Bom, vamos lá. Ó. A palavra Índia deriva da língua persa, hindu, misturada com uma língua hoje desaparecida, o sânscrito, que chamava de Shindus a região do vale do rio Hindu. Aí observe, seguindo para cá, o etnocentrismo prevaleceu na denominação que os hindus deram à sua terra, o que foi usual no mundo antigo, oriental ou ocidental. Seguindo para cá, o subcontinente indiano não é uma unidade. A Índia nem são as Índias, no plural, como os europeus chamavam, né? Precisamos estabelecer, lá no século XV, XVI, e precisamos estabelecer contatos comerciais com as Índias orientais. Então, era isso que eu estou falando, era uma maneira bem genérica. Parece que estão chamando de Índias todo o extremo oriente, ou seja, toda a Ásia, correto? Concorda comigo? Olha só, a Índia é um conceito relacionado ao colonialismo britânico na região que posteriormente fundamentou a República da Índia, a partir de 1947, quando a Índia se torna independente da Inglaterra, que se tornou independente no século XX, cujos líderes foram quem? O Mahatma Gandhi e o Nehru. Mahatma Gandhi, da religião hindu, e o Nehru, ele era da religião muçulmana. Ora, mas como assim, professor? Eu pensei que todos os indianos fossem hindu. Negativo, pessoal. A religião muçulmana, ela chega na Índia a partir do século XIII,
e você vai ver aqui no na nossa aula de hoje como é que se procedeu esse momento, né, da chegada dos muçulmanos na Índia. Será que esses muçulmanos que chegaram à Índia eram árabes? Então, fica aqui comigo que eu já vou te responder já já. Vamos lá. Ó. Índias é um conceito usual no Ocidente europeu, sobretudo a partir do século XV, quando os portugueses chegam em uma região chamada de Calicut. No século XV, o subcontinente indiano era um mosaico de reinos hindus e enclaves muçulmanos. Ok? Aí, pessoal, os portugueses não vão adorar essa ideia de ver muçulmanos nos territórios recém-conquistados pelos portugueses. Mas vamos lá. O mosaico de reinos. Observem, a estrutura socioeconômica da maioria dos reinos locais era, em geral, agrária, similar à do Egito Antigo ou da Mesopotâmia. Olha só que informação importante para os nossos vestibulares. Olha só. Então, havia uma estrutura socioeconômica similar à do Egito Antigo ou da Mesopotâmia no Oriente Próximo, próximo à Europa, ou da China Antiga Imperial, ou seja, posse camponesa das terras. Vejam, posse, eles não eram proprietários. Quem era o proprietário das coletiva, né, das terras e tal, era o soberano, ou seja, aquilo que a gente chamou na aula, sobre a Índia de servidão coletiva. Então, aquele modo de produção que os historiadores estão alegando que era praticado no Egito, na Mesopotâmia, havia semelhança na Índia e também na China. Aqui no canal História para Vencer, nós já tratamos de uma aula sobre a China antiga. Você pode assistir essa aula, ok? E, pessoal, eu peço, né, a todos vocês, nesse instante, que se inscrevam no nosso canal e deixem também aquele like. Vamos lá. Essas estruturas aprofundou a partir de meados do segundo milênio antes de Cristo, com a chegada de povos arianos. Olha só, seminômades vindos da Ásia Central. Submeteram pelas armas os reinos e as comunidades agrárias do rio Hindu e Ganges. Então, a gente vai ter uma alteração, né, cultural dos povos indianos nativos, assim quando chegam os arianos. Vamos lá. Iniciou-se, então, o período védico na história da Índia, que se prolongou por cerca de 1000 anos. E aí nós temos, durante todo esse tempo, a Índia permaneceu politicamente fragmentada. Agora, o que significa o termo védico? Observe, é o nome da língua indo-europeia que se difundiu na Índia a partir da migração dos povos arianos, os indo-europeus, idioma derivado do sânscrito. Também designou os livros Vedas, que continham os ensinamentos da religião conhecida como hinduísmo. E vejam que realmente é um mosaico de cultura. Agora vamos destacar um pouquinho sobre a sociedade indiana. Observe, a sociedade indiana ela era, né, classificada aí num sistema de castas. Observe, a hierarquia das castas resultou da sobreposição dos povos arianos sobre as populações dos vales do rio Hindu e do Ganges desde 1500 a.C. Ou seja, vai haver uma hierarquização social. E essa hierarquia, que repudiava qualquer mobilidade social, tem muito a ver com a religião hinduísta, uma vez que a casta considerada mais pura e superior é a dos sacerdotes. Beleza? Então, eles vão dividindo a sociedade em um sistema de castas aonde não havia mobilidade social. Observe aqui ao lado. Os critérios da estratificação por castas, discriminação de origem, com a hierarquização de papéis ou funções sociais. Perfeito? Mas olha só o que vai ocorrer. Então, e está aqui
a explicação, primeiramente está aqui a explicação do que era uma sociedade dividida em casta, como foi a Índia. Mas olha só, os reinos hindus que se formaram após o período védico tinham como soberanos os marajás ou rajás. Quem eram esses caras? Donos da terra em suas respectivas jurisdições, ok? Então, vamos ter os grupos, como eu costumo dizer, né, pessoal? Os grupos dos privilegiados e os dos não privilegiados. Agora, observe os quadrinhos coloridos aqui embaixo. Nós temos a sociedade de castas, do número 1 ao número 5, certo? Hierarquicamente, o 1 está acima do 2 e assim por diante. Então, os brahmins, quem eram eles? Eram os sacerdotes dessa sociedade indiana, classificada como a casta mais pura, como nós vimos aqui no texto. Os kshatriyas, eles eram guerreiros. Então, vejo que eles dão, né, sentido à importância de casta, certo? Quanto mais próximo do sacerdote, vamos dizer assim, mais puro aquela casta era. Os vaixás, comerciantes e artesãos. Os sudras, já está ficando lá na base, os escravos ou servos do Estado, ou dos servos, né, dos líderes, marajás ou rajás. E lá embaixo, os dalits, o párias, dedicados aos trabalhos mais vis, mais insignificantes. Perfeito? Então, assim, dependendo do vestibular que você for fazer, um vestibular mais específico, ele vai te cobrar, pode te cobrar, certo? Sobre quem era quem em uma sociedade de casta. Mas se teu vestibular for mais contextualizado, certo? Como o Enem, por exemplo, está aqui o que ele gosta de colocar nos seus textos bases, certo? Uma explicação, um textinho ali de algum historiador, de algum sociólogo sobre o que é essa sociedade de casta e qual civilização que tinha, né, esse tipo de sociedade ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, quando isso começa a ser extinto lá na Índia. Beleza? Então, vamos aqui para o próximo slide. Olha só, invasões e impérios. Primeiro, observe aqui o mapa. Olha só o mapa. Índia, Império Maurya, ou Maurya, certo? Como queira falar, galera. Então, aqui, ó, séculos III a.C. a terceiro depois de Cristo. Então, nesse período, olha só, o Império Maurya, certo? Ele conseguiu controlar boa parte do território indiano, muita parte, né, do território indiano. Mas observem que ao sul do subcontinente indiano, nós vamos ter aqui, ó, uma certa autonomia dessa região ao sul da Índia. Beleza? Agora, vamos lá para um pouquinho da geografia desse subcontinente. Aqui, a oeste, olha só o ozinho aqui, ó, a oeste, nós temos, né, o zero aqui, né, já o aqui é o zero, gente. Então, aqui, ó, vamos lá, ó, leste, oeste, leste, oeste. Então, a oeste do subcontinente, o Mar Arábico, beleza? E a leste do subcontinente, nós temos o Golfo de Bengala. Show de bola? Bom, vamos lá. Agora para o texto. Ao final do período védico, coincide com a expansão dos persas aquemênidas para o Oriente ao longo do século VI a.C. Os persas dominaram o Vale do Hindu até a expansão de macedônios liderados por Alexandre em 326, ok? Então, esses caras eles chegam ali até o Vale do Rio Hindu. Porém, a dominação macedônia na Índia foi bem fraca, certo? Foi bem rarefeita, ok? 322 a.C., o reino hindu de Magadha, a noroeste da Índia, derrotou os invasores macedônicos e expandiu seu território para o norte, até a barreira natural do Himalaia. Então, o Himalaia vai ficar mais ou menos por essa mediação.
e para o oeste, conquistando parte dos atuais territórios do Paquistão e Afeganistão, onde eu circulei aí. Essa primeira tentativa de unificação indiana resultou no Império Maurya, que controlou todo o território indiano banhado pelo Golfo de Bengala. Tá aqui, o Golfo de Bengala. Beleza? Então, vamos lá. A leste, pelo mar a leste, em Bengala, e pelo mar Arábico a oeste, até o século II a.C. Conflitos entre marajás levaram o Império Maurya ao fim e ao esfacelamento político da Índia por vários séculos. Apenas no século III, terceiro depois de Cristo, a dinastia Kanva do nordeste da Índia conquistou territórios e impôs tributos aos soberanos locais, dando origem ao Império Gupta. A maior parte do centro e do sul do subcontinente permaneceu autônoma, incluindo as regiões litorâneas do Mar Arábico, nessa área que eu pintei de vermelho. Beleza? Então tá aí um pouquinho, da geopolítica indiana antiga, ou seja, do século V a.C. até o século III depois de Cristo. Vamos lá. No século XIII, foi a vez de muçulmanos invadirem a Índia, conquistando o território do antigo Império Gupta e fundando o Sultanato de Delhi, que dominou a região até o início do século XVI. Aí aqui é o que eu chamo a atenção. Os muçulmanos que dominaram essa parte da Índia não eram árabes, mas turcos e afegãos islamizados. Olha só, eles não eram árabes, beleza? Então aqui você tem um bizu para a sua prova. Os muçulmanos que invadiram a Índia. Eles eram de origem turca e afegã. Em todo caso, a partir do século XIII, a difusão do islamismo foi profunda em várias regiões da Índia. Em 1526, o sultanato de Delhi, que já havia perdido muitos de seus territórios, foi derrubado pelos mongóis na Ásia, descendentes dos antigos mongóis. Beleza? E aí nós temos o islamismo manteve-se enraizado em várias partes. Os comerciantes muçulmanos fundaram importantes entrepostos no sul que colidiram com os interesses portugueses desde o final do século XV. Então vejam aí, que hindus e muçulmanos eles vão ocupar, certo, o subcontinente. Beleza? As rivalidades religiosas existiram. Em um momento da história indiana, hindus e muçulmanos eles fizeram uma aliança para lutar contra o inimigo comum. Foi lá no século XIX, lá na primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX, no qual eles lutaram para se tornarem independentes do Império Britânico. E isso se deu entre quem, pessoal? Que já falamos na aula hoje. E se deu da união dos hindus e muçulmanos. Os hindus liderados por Mahatma Gandhi e pelo muçulmano liderado pelo Nehru. O Mahatma Gandhi é dele que foi a ideia de se fazer uma resistência pacífica, tá? A Satyagraha, Satyagraha, para combater o imperialismo britânico. Beleza? E em 1947 eles se tornam independentes. A Índia se tornou independente. Posteriormente, em desavenças, o subcontinente indiano ele foi separado, foi dividido em Índia e Paquistão. Beleza? Então, vamos que vamos aqui para a próxima tela. Nesta tela eu tenho para vocês os dois mapas. O Império Gupta do século III depois de Cristo, tá? E o Sultanato de Delhi, ok? Entre os séculos 13 a 16, ok? Então, o Império Gupta, veja que ele não dominou todo o território indiano. Tá ficando mais claro na cabeça de vocês por que a gente fala que não existia uma Índia, e nem várias Índias, certo? Tudo depende de quê? Da perspectiva de quem olha para a Índia de fora para dentro, certo? Ou seja, para quem olha de fora para dentro, havia o quê? Uma Índia ou várias Índias, ok?
Mas olha só o sultanato de Delhi. Veja, o império, a morte de Akbar, em 1605. E os estados hindus. Olha aqui a região de Cochin, Calicut, Goa, tá? E vejam que aqui é o sultanato de Delhi, boa parte do território, ele está, certo, sob a liderança do sultanato de Delhi. Olha aqui, ó, o sultanato de Delhi, está aqui a cidade, ok? Século XVI, quem é que vai chegar? No século XV, na verdade, né? 1498, 1499, foi o Vasco da Gama, o português, que chegou em Calicut e bombardeou Calicut, que, pessoal, a Índia, apesar de ser, né, de ter a sua economia agrária, né, a base da sua economia era agrária, a Índia também desenvolveu seu comércio, tá? E o comércio da Índia estava conectado com a Turquia, que é chamada na história de Ásia Menor, conectado com a China através da Rota da Seda. Beleza? E olha só o que nós temos agora, o hinduísmo. Olha só, muito importante isso aqui nos vestibulares do Brasil. Então, o hinduísmo, galera, também conhecido como brahmanismo, é uma das religiões mais antigas do mundo. Suas origens remontam à época das primeiras cidades, como Harappa, a partir de 2500 a.C., no período chamado de civilização arapiana. Brahma é o fundador do universo e integra uma trindade que agrega o Vishnu, responsável pela ordem do universo, e Shiva, que representa as forças da destruição e transformação. O hinduísmo sustenta que a alma de cada ser humano reencarna em diferentes corpos, até se purificar totalmente e se unir a Brahma, objetivo de todo hindu. As ações praticadas durante uma vida influenciam a vida seguinte, tornando-a boa ou nefasta. Essa influência é chamada de karma. O rio Ganges é sagrado para os hindus e associado à deusa Ganga, Kaligat, a qual se atribui o poder de perdoar os pecados. Por isso, os hindus creem que, pelo menos uma vez na vida, os indivíduos devem se banhar no Ganges. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para a Índia comercial. Embora a principal atividade dos reinos indianos fosse a agricultura, havia intensa atividade comercial em várias regiões, principalmente no litoral. O sul da Índia nunca foi conquistado pela expansão dos impérios do subcontinente, e Calicut era um desses reinos independentes. Localizado na costa do Malabar, na confluência do Mar Arábico com o Oceano Índico, o Calicut foi um exemplo de reino indiano comercial. Calicut controlava cidades como Cochin e Dil, você observou isso no mapa anterior, que comercializavam produtos chineses e especiarias produzidas no continente. O próprio título do Rajá de Calicut confirma a vocação mercantil do reino. O Samorim é a forma aportuguesada de Samaturi, que significa grande senhor do mar. Beleza? Então vejam que chegam os portugueses nesse momento e eles vão lascando todo o processo da cultura indiana, certo? Então, pessoal, estamos aqui já terminando a nossa aula. Observem a nossa fonte, a nossa bibliografia está aí na tela de onde nós tiramos essa aula. Beleza? Então, fiquem bem, se inscreva no canal História para Vencer, deixe like e até uma próxima. Valeu, gente. Muito obrigado.